Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem, respeitando aí as regrinhas da quarentena. Então vamos lá. Nesta aula nós falaremos sobre o sistema esquelético, a formação do tecido ósseo e sobre o sistema muscular. Nós vamos iniciar então falando sobre o sistema esquelético. Os ossos, eles são formados pelo tecido ósseo, que a gente já viu lá na partezinha de tecidos do bimestre passado. E eles desempenham diferentes funções. A gente também já viu alguma dessas funções. Quais são as funções do sistema esquelético? Proteção dos órgãos internos, sustentação do corpo, auxilia na locomoção juntamente, aí associado com os músculos, além também da função de formação de células sanguíneas. Então, é no osso, principalmente no fêmur, que acontece aí a produção de células sanguíneas, tanto de células de defesa quanto das células do sangue. Os seres humanos, em geral, na fase adulta, possuem cerca de 206 ossos. Nós vamos ver cada um desses ossos a seguir. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os principais ossos que compõem o corpo humano. Tem na página de você 121 do livro, lembrando. Então, vamos lá. Crânio. O crânio é formado por diversos ossos. A principal função do crânio é proteger os órgãos internos, como o encéfalo, que seria o cérebro e algumas outras estruturas. Nós temos a maxila e a mandíbula, que tem aí a função de mastigação e auxílio na fala. Depois nós temos a clavícula, a escápula, o húmero, que faz parte aí dos ossos do braço. Nós temos o rádio e a una, que também fazem parte do nosso antebraço. A coluna vertebral, que ela é principalmente com função de sustentação de todos os sistemas, do corpo humano em geral. O externo e as costelas, elas têm a função de proteção dos órgãos internos, como, por exemplo, pulmão, coração, os ossos do quadril, sacro, cóccix. Sacro-cóccix é a última porção ali da coluna vertebral, que vai dar saída para o ânus. Nós temos os metacarpos, ossos carpais e falanges, fazendo aí parte dos ossos das nossas mãos. Depois nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. E lá na canela, na panturrilha, nós temos dois ossos, a tíbia e a fíbula. Esses ossos formam a nossa perna. E os pés, nós temos os metatarsais, tarsos e falanges, como se fosse ali as nossas mãos. Só que as nossas mãos, nós temos que lembrar que são carpos. O do pé são tarsos, então metatarsais e metacarpos. Falange é a última porção que nós temos dos nossos dedos. Então, eles formam aí os nossos últimos ossos das mãos e dos pés. Patela é um ossinho que está ali presente no joelho. Ele protege as articulações que estão ali presentes para que a gente consiga se locomover. Agora eu vou falar para vocês sobre o processo de formação e da estrutura óssea. Como que se dá primeiramente o processo de formação dos ossos? Primeiramente, ele se dá através de um pequeno molde de cartilagem. Então, dentro do nosso corpinho lá, quando a gente ainda é feto, dentro da barriguinha da nossa mãe, começa a se formar partes de cartilagem. E aí, com o tempo, essas partes são substituídas pelo tecido ósseo. E aí vai calcificando até que se forme realmente o nosso osso. E aí, gradativamente, os vasos sanguíneos começam a se desenvolver dentro da estrutura óssea para que possa levar tanto nutrientes quanto gás oxigênio para dentro do osso. Eu falei anteriormente para vocês que um adulto tem em média 206 ossos. Ao nascer, lá ainda quando somos bebês, a nossa espécie tem em torno de 300 ossos, quando pequenos, quando bebês. Por que nós temos aí essa diferença de 300 ossos para quando somos bebês e 206 para quando estamos na fase adulta? Isso se deve ao processo que a gente chama aí de junção dos ossos. Quando a gente ainda nasce, vocês devem conhecer popularmente como moleira, que é uma partezinha que fica localizada no crânio,
que as mães, né, as pessoas mais velhas falam, tem que pegar devagar, porque senão vai acabar danificando ali o crânio da criança. Então, o que a gente chama popularmente de moleiras é o que a gente conhece cientificamente como fontanelas. Essas fontanelas é a junção ali dos ossos que estão em formação. Então, o que acontece é que parte desses ossos, eles se fundem num processo que é conhecido como ossificação. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema muscular. Todos os músculos, eles são formados por tecido muscular. E aí vai variar tecido muscular cardíaco, tecido muscular liso ou tecido muscular esquelético, dependendo da função de cada músculo em específico. Quais são as funções do sistema muscular? A primeira delas e a mais importante é a produção de movimentos. Nós temos dois tipos de movimento, relaxamento e contração. Dentre esses dois movimentos, nós temos características importantes, como por exemplo, ao contrair o músculo, esse músculo tende a diminuir de tamanho. E aí, quando a gente relaxa ele tende a voltar ao seu estado normal, ao seu tamanho normal. Outra função do tecido muscular, do sistema muscular, é produção de calor. Todas essas funções desempenhadas pelos músculos, pelo sistema muscular, é controlada e comandada pelo nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, o trânsito de alimentos através do sistema digestório, a eliminação do bolo fecal pelo ânus, tudo isso passa através de canais musculares controladas aí pelo sistema nervoso, sendo voluntário ou involuntariamente. Nós temos também a ação do músculo cardíaco, que seria o bombeamento do sangue para o restante do nosso corpo. Nós veremos um esquema a seguir, que se encontra na página de vocês 123 do livro, que demonstra aí o nome de cada músculo e as ações responsáveis aí pelo músculo esquelético. Então, vamos acompanhar aqui. Falando agora um pouquinho sobre os músculos esqueléticos do corpo humano. Na página de vocês 123. Os músculos frontal, orbicular do olho, eles são responsáveis pela expressão facial. Trapézio, deltoide, peitoral maior, eles auxiliam na movimentação do braço, que está ali em junção, em associação com o osso húmero. Bíceps, eles auxiliam na movimentação do antebraço. Reto do abdômen, comprime o abdômen e auxilia na postura. São esses gominhos, né, que muitas pessoas que aí estão na academia, pretendem ter o tanquinho, né, o famoso tanquinho, são esse reto do abdômen que são responsáveis aí por dar esses gominhos na barriga. Reto femoral, ele está ali em associação com o fêmur, o próprio nome diz, né, e auxilia na movimentação da perna. Gastrocnêmio, auxilia na movimentação do pé. Extensor dos dedos, ele auxilia na movimentação de quê? Dos dedos. O glúteo, ele auxilia na movimentação de toda a coxa. O bíceps femoral auxilia na movimentação da perna. E o tríceps na movimentação do antebraço. Então, alunos, essa foi a nossa aulinha de hoje. Aguardo vocês para o próximo momento, que nós vamos falar sobre articulações e movimentos corporais. E até lá! Beijos e fiquem com Deus!